Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus estamos aqui para iniciar mais um culto de louvor e adoração a Deus. E antes de nós começarmos a louvar a Deus, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, aí no Salmo 95. Eu vou ler do verso 1 até o verso 2. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia ou ver o texto aí projetado na tela. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos louvar e adorar ao Senhor nosso Deus. Vamos ter um instante de oração e em seguida passaremos a palavra para o nosso ministério de louvor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de adorar o Teu nome. E rogamos que o Senhor seja exaltado e engrandecido e que juntos, nos nossos lares, estejamos glorificando ao único que é digno de toda honra, glória e louvor, do Deus que fez os céus, a terra e o mar. Assim pedimos que o Senhor nos guie pelo Teu Espírito a apresentarmos uma adoração em espírito e em verdade. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluias. Amém. Então, querido, agora vamos louvar a Deus com o nosso ministério de louvor. Que Deus nos abençoe e que o Senhor seja exaltado. Amém. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor.
Jacó é o mesmo hoje. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara desde a eternidade está no controle. Deus que desde a eternidade está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. O meu Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus, desde a eternidade, está no controle.
nome é santo, teu nome é digno, teu nome é justo. Teu nome é santo, teu nome é digno, teu nome é justo. Teu nome é santo. Habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos seus pés, incomparável, Senhor, tu acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos seus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Que maravilha poder louvarmos a Deus, né, irmãos? E sermos assim tão abençoados com algo que não é para nós, é para Deus. Os louvores são todos para o Senhor. Mas nós vamos continuar louvando a Deus. Mas antes de ler aqui o texto da palavra, eu quero lembrar que quarta-feira, 8 horas da noite, nós teremos o nosso culto de oração. Nós vamos estar fazendo o culto por meio da plataforma Zoom. E como fizemos assim o culto de ação de graças, que também foi uma bênção. Se você deseja participar, procure se informar através do WhatsApp da igreja ou diretamente comigo, que nós vamos estar realizando esse culto de oração para a glória de Deus. Mas também chegamos agora a um momento que também é de louvor ao Senhor, que é a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Por isso eu peço que você possa abrir a sua Bíblia, aí no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, eu quero ler o verso 14. É o momento em que Davi
ele faz um recolhimento de dízimos e ofertas para a construção do templo do Senhor, né? E quando ele vê a liberalidade do povo, ele fica encantado. E ele diz o seguinte, aí, verso 14: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Agora, olha só que coisa interessante. Porque tudo vem de ti e do que é teu, tu damos. Então eles tinham consciência de tudo que eles possuíam pertencia a Deus, e agora que havia uma necessidade, eles estavam ofertando com um coração extremamente liberal diante do Senhor. E é o que eu gostaria de convidar você a fazer nessa noite. Você que sente no seu coração e quer fazer isso voluntariamente, você pode estar entregando o seu dízimo, a sua oferta, através desta conta que está aparecendo aí na tela agora. Ou, se você conhecer a tesoureira da igreja, tiver seu telefone, souber onde ela mora e quiser ir lá entregar pessoalmente, você também pode fazer isso. É um momento muito bom quando nós podemos retribuir a Deus através do reino, né, que é a igreja, tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então oremos, agradecendo ao Senhor os dízimos e as ofertas. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Te louvamos pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, que são usadas no Teu reino para a Tua honra e para a Tua glória. De forma que peço que o Senhor multiplique o coração daqueles que ora estão ofertando, que o Senhor possa abençoar a vida, o trabalho e também providenciar trabalho para aqueles que estão desempregados. Te agradecemos pelo Teu grande amor para conosco, por tudo que temos recebido, por tudo que o Senhor ainda tem para derramar sobre o coração daquele que é fiel e dedicado a Ti. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós adoramos a Deus, né? Louvamos a Deus, e não há como dissociar a adoração da pregação. As coisas se completam e nós vamos dar continuidade à nossa sequência de pregações sobre o livro de Atos. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 4, o verso 33. Eu pretendia pregar do verso 33 até o verso 37, mas não vai dar. Eu vou apenas abordar o verso 33 e na próxima semana nós abordaremos o restante, por causa da riqueza desse versículo. Então, eu estou com a minha Bíblia aqui, aberta em Atos, e eu peço que você abra a sua também, no verso 33. Olha o que diz a palavra de Deus. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Senhor, eu não sou nada, sou apenas um instrumento. Eu peço que pela Tua infinita misericórdia, o Senhor me use para abençoar aos Teus filhos, ó Deus, que estão recebendo, que vão receber esta mensagem. Em nome de Jesus, ó Pai, convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Queridos, nós vimos no domingo passado como a igreja se comportava internamente.
nós vimos o belíssimo testemunho da igreja, de como ela socorria os seus necessitados, e nós vimos ali que não era coisa de 50 pessoas, mas era uma multidão, né? A igreja estava enorme, e eu diria que esse número tão elevado de pessoas no início da igreja, ela foi um status temporário, porque o que aconteceu? Aqueles judeus que vieram de todo lugar do mundo, e também os seus prosélitos ou discípulos que foram até Jerusalém e que ouviram a palavra, né, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Pedro prega aquele sermão extraordinário, eles se converteram. E o que aconteceu? Isso tudo aconteceu no ano 29 depois de Cristo. E eles permaneceram, esse povo todo que veio de longe para o Pentecostes, eles permaneceram lá em Jerusalém durante um ano. Ou seja, permaneceram ali para serem instruídos e doutrinados na fé chegada, né, no cristianismo, a fé em Cristo Jesus, e eles estão todos ali. Foi o que demandou também que houvesse por parte dos membros da igreja aquela ação de liberalidade, de amor, de contribuição, para que aquelas pessoas que ficaram ali em Jerusalém durante um ano, sendo treinadas, discipuladas pelos apóstolos, pudessem retornar para as suas casas, instruídas no caminho do Senhor, instruídos na doutrina cristã, e que eles teriam, logicamente, a responsabilidade de anunciar a palavra e repassar tudo aquilo que eles aprenderam. E aí a gente olha para esse livro de Atos, nós estamos no capítulo 4, né? Como eu falei para vocês, é muito difícil você pegar 30 anos de história e colocar em 28 capítulos, é muito difícil. Então, algumas narrativas desse único livro histórico do Novo Testamento, elas são narrativas que contam uma história um pouco encurtada, né? É o caso aqui do verso 33, que está falando do culto da igreja. Se nós continuássemos como gostaríamos até o verso 37, nós vamos ver todo esse culto acontecendo. Mas Lucas, ele é obrigado a resumir. E hoje nós vamos ver sobre o culto dessa igreja. Um culto que foi marcado pela adoração, pela pregação e pela contribuição ou consagração dos seus membros. Olha, eu vou dizer a verdade, eu pretendia falar sobre todos esses três aspectos hoje, mas eu tive que ancorar na questão da adoração. E aqui nós temos um resumo de como a igreja cristã primitiva, ela formou um padrão litúrgico, um padrão de culto que foi repassada para as demais igrejas na medida que o cristianismo ia se expandindo. Se os irmãos quiserem ter uma ideia de culto, né, mais detalhadamente, eu aconselho que você veja aí a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 11 até o capítulo 14, quando Paulo trata do culto da igreja de Corinto, e ele escreve para corrigir algumas distorções e chamar a igreja de Corinto para o padrão empregado pela igreja primitiva logo no início.
né? Então, aqui nós temos o cunho, nós temos o padrão estabelecido que iria reger o comportamento de todas as igrejas cristãs que surgissem espalhadas pelo mundo. E em virtude disso, o meu tema, que vai abordar 3 pregações seguidas, vai ser o mesmo tema para as 3 pregações, tanto para hoje como para o domingo que vem e para outro domingo, como era o culto desta igreja, ou seja, o culto de uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que segue a direção e as regras do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. A igreja primitiva, ela regulava os seus cultos à luz da doutrina que o Senhor Jesus havia passado para os apóstolos. Então, não era uma coisa que acontecia assim, nós estávamos espontaneamente, não. Os cultos tinham, sim, uma ordem, tinha um padrão regulatório, e nós podemos ver isso, como já dissemos aí, através do apóstolo Paulo. Eu não sei quantos já leram o livro de Atos, mas o apóstolo Paulo, antes de ser esse homem de Deus, ele foi um grande perseguidor da igreja. Ele foi para Damasco com cartas dos sumos sacerdotes, do Sinédrio, para prender os servos de Deus. No caminho, aquele homem tem um encontro real com Jesus Cristo, ele se converte, né? Ele fica sem enxergar nada durante 3 dias. Aí um profeta chamado Ananias vai lá, dá as primeiras instruções para o apóstolo Paulo, o batiza. Ele mal foi discipulado, já começou a pregar abertamente sobre Cristo. E aí ele é perseguido. Barnabé, que mais tarde nós vamos falar sobre ele, o acolhe, o discipula, o leva até a igreja em Jerusalém, onde ele é treinado, onde ele completa o seu discipulado. E aí, como os apóstolos perceberam que ele estava sendo perseguido pela liderança do judaísmo na época, resolvem mandá-lo para a sua cidade natal, e ele vai para Tarso. Depois de algum tempo em Tarso, ele é resgatado por Barnabé para ir trabalhar na igreja de Antioquia. E aí ele vai para a igreja de Antioquia. E lá em Antioquia ele fica durante um bom período trabalhando ali, até que o Espírito Santo o chama junto com Barnabé para a obra missionária. E Paulo e Barnabé seguem um caminho de plantadores de igreja. Ora, Paulo bem sabia o que regia o culto. Ele aprendeu isso em Jerusalém. E aqui, nesse texto, nós temos lições explícitas e implícitas de como o culto dessa igreja cheia do Espírito Santo se desenvolvia. Mas há uma coisa que Paulo aprendeu e que ele exorta a igreja de Corinto, e que era um princípio da igreja cristã primitiva, que eu quero ler para vocês aqui, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 40, que diz assim: tudo seja feito com decência e ordem. Se eu estivesse na igreja, eu ia dizer, vamos repetir? Tudo seja feito com decência e ordem. Uma igreja
de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo, a primeira característica dela é que ela adora a Deus no Espírito. É uma adoração em Espírito. Quem estabeleceu esse princípio? Foi o Senhor Jesus. Se você abrir aí em João capítulo 4, verso 24, diz assim: Deus é Espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, este é o princípio fundamental. Adoração em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não aceita nada menos do que isso. Esse é o princípio. E tudo feito com decência e feito com ordem. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, e isso tem que ficar bem claro, é que o culto no Espírito não é contrário à decência e à propriedade. Vou repetir. O culto no Espírito não é contrário à decência e à propriedade. Tem muita gente que acha que essas maluquices que acontecem em algumas denominações, pela ausência de regra, é um sinal de que é o Espírito que está agindo. Não, de forma nenhuma. Tanto o que Paulo disse para a igreja em Corinto, como o Senhor Jesus disse que tinha que ser no Espírito, e o Espírito tem ordem. Se você vê como Deus cria as coisas, como Deus chama tudo à existência, como Ele organiza a história humana, nós vemos que é um Deus que tem ordem, né? E uma coisa que eu acho muito lindo é que na nossa confissão de fé de Westminster, confissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa marca, a nossa doutrina, que é baseada nas Escrituras, e em cima das Escrituras, eles fizeram uma definição que eu vou ler para vocês aqui, porque eu não quero que vocês percam. Eu estou doutrinando vocês, né? No caso, passando para vocês a doutrina das Escrituras. Então, eu quero ler o que essa confissão de fé à luz de vários textos das Escrituras, a conclusão que eles chegaram. Preste atenção aí. O capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, do culto religioso e do domingo. Então, no primeiro ponto, há várias categorias, eu só separei um ponto aqui, que é o primeiro ponto, que diz assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Então, o que acontecia no culto, nos cultos da igreja primitiva? A gente olha assim, a gente percebe que há uma diferença muito grande entre o culto que se faz hoje nas igrejas com os cultos que nós percebemos na Bíblia. Ora, o culto que nós podemos ver é aquilo que a Bíblia mostra. Como que era a adoração na igreja primitiva? Olha, algo muito interessante à luz dessa pregação e desse estudo que fizemos aqui
durante essa semana, é que o primeiro elemento de adoração da igreja era a celebração da Santa Ceia, o que era a parte principal do culto de adoração. Ou seja, todas as vezes que eles se reuniram durante esse ano, aquele ano que passaram, do ano 29 até o ano 30, diz que eles se reuniam diariamente. Em todas aquelas reuniões que havia adoração, a primeira coisa que acontecia era a celebração da ceia, né? E eu quero convidar você a acompanhar aqui alguns textos. O primeiro deles está em Atos, capítulo 4, capítulo 2, verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, isso é a Santa Ceia, e nas orações, ou seja, pregação, louvor, no caso que é a Santa Ceia, e a oração. Ou seja, a Santa Ceia, o partir do pão, era parte fundamental na adoração, né? 1 Coríntios capítulo 11, verso 20, diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Ou seja, quando eles iam se reunir para começar o culto, a primeira coisa que eles iam comer, que eles iam fazer, era comer a ceia e depois cantar. Havia primeiro toda uma estrutura para exaltar a morte, a ressurreição e a segunda vinda de Cristo, né? Atos capítulo 2, verso 47, diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus por tudo. Ou seja, partiam pão de casa em casa. Quando não estava reunido todo mundo, eles iam de casa em casa. Ou seja, eram os grupos familiares que funcionavam, porque era muita gente. Aquelas pessoas precisavam estar abrigadas em algum lugar, então a casa dos irmãos, que serviu de hospitalidade, se transformou também numa igreja, né? onde era celebrada a ceia do Senhor. Em Colossenses capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo dá uma orientação à igreja sobre como deveria ser o culto de adoração. Olha lá, capítulo 3, verso 16 de Colossenses: cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Olha só, cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão. Ou seja, havia música, havia adoração, exaltação do nome do Senhor. Em Efésios capítulo 5, verso 18 e 19, olha só que palavra que Paulo dá para a igreja em Éfeso, uma igreja que era muito forte doutrinariamente: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Não foi o que Jesus falou? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é adorar cheio do Espírito. E quando você está cheio do Espírito, você vai louvar, vai entoar hinos, vai cantar espiritualmente, vai falar com Deus. Paulo orienta ao jovem pastor Timóteo que ele liberasse na igreja a oração de adoração com as mãos levantadas. 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8: quero em todos os lugares os homens orem. Ou seja, ele quer que todos os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem briga. Ou seja, era uma oração de adoração, levantar a mão. Você já reparou que na igreja as pessoas, quando estão adorando, elas levantam as mãos?
Ou seja, há também, às vezes eu peço, mas eu, às vezes noto uma certa timidez, né? Até o próprio Luiz também pede isso. Olha, para quem quiser fazer uma oração de adoração curta, né? Paulo diz, deixe as pessoas orarem, adorarem a Deus. Não é um lugar, nada que você vai pedir, não. Você só vai dizer, tu és maravilhoso, e levanta a sua mão e agradece. Paulo está estimulando, porque isso fazia parte do culto de adoração da igreja primitiva, né? No Salmo 47, verso 1, algo que a igreja primitiva herdou, porque a palavra de Deus diz assim, são manifestações físicas, né? Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 7, também há algo muito interessante no céu. Ou seja, aquilo que é feito no céu em adoração deve ser feito aqui também. E quem ensinou a adoração celestial à igreja foi o próprio Senhor Jesus, que passou aos apóstolos, e os apóstolos passaram para aqueles convertidos e se tornou padrão. Por isso, quando alguma coisa fugia ao padrão original da vontade de Deus na adoração, né, os apóstolos iam em cima e corrigiam, no amor, severamente, mas corrigiam. Em Apocalipse 14, 7 diz assim, ele disse com voz forte, o anjo, temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, olha aí, essa pandemia agora está pior do que quando começou. Deus está julgando a humanidade. O que a Bíblia está dizendo? Louve a Deus, ao invés de você ficar reclamando, adore a Deus, exalte o nome do Senhor, louve o Senhor. Eu não sei quando isso vai terminar, mas eu sei que enquanto durar, eu tenho que louvar a Deus, dar glória a Deus, eu tenho que entender que Deus está fazendo justiça sobre a terra. Agora, a igreja cristã primitiva, ela tinha um livro que orientava os seus louvores. E eu sei que os irmãos já sabem qual é o livro. É o livro de Salmos. Né? Esse livro de Salmos era um livro de cântico do povo de Israel, que eles cantavam. Eles não só cantavam dentro do templo, às vezes tinham os cânticos de romagem, tipo uma procissão, que o pessoal saía pela rua cantando, adorando e louvando a Deus. Né? Já pensou se nós fizéssemos algo assim? A Igreja Católica faz algo assim lá na sua idolatria, né? Mas nós podemos fazer algo bíblico, louvando e adorando a Deus, saindo, cantando músicas de glória, de exaltação ao Senhor nosso Deus. Agora, também havia espaço para cânticos espirituais, desde que esses estivessem embasados nas Escrituras e que não fugissem à doutrina bíblica. Veja só, adoração a Deus não pode ser contrário ao ensinamento de Deus. Em algumas ocasiões, ocorria manifestações de cânticos em línguas. Apesar de ser permitido, aquele que cantasse ou orasse em línguas no momento de louvor, deveria ter intérprete. Eu já vi na igreja que eu fazia parte, na igreja presbiteriana Betânia, lá em São Francisco, no início que eu estava, a igreja ainda era uma igreja pequena, cânticos espirituais lindíssimos e tinham as suas interpretações. Pessoas que adoravam a Deus em línguas e tinham as suas interpretações. Eu sei que muitos pastores vão discordar de mim, mas há espaço para essas coisas no culto, porque é o padrão da igreja primitiva, que não é mais seguido hoje, não sei porquê. Né? Agora, por outro lado, ao mesmo tempo em que havia essa liberdade, havia um marco regulatório.
Atos, capítulo, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14 até o verso 17, diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Ou seja, quando eu oro em outras línguas, o meu espírito está adorando a Deus, porque não fala aos homens, fala a Deus, é uma adoração a Deus. Mas minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Agora, olha o que vem em seguida. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Como Paulo chama essa oração e esse cântico? Se tu bem disseres, ou seja, um elogio, um louvor, uma adoração, apenas em espírito, como o incrédulo vai dizer amém depois de tua ação de graças? Opa! A oração em línguas e o cântico em línguas é visto como uma ação de graça, de adoração, e ela é muito bem-vinda no culto público desde que você interprete. Aí Paulo diz: visto que ninguém entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, havia espaço na igreja primitiva para a manifestação desses dons de adoração. Mas o foco da adoração é Cristo Jesus. A centralidade do culto é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós usamos a expressão culto cristocêntrico, Cristo no centro. A adoração deve ser voltada única e exclusivamente para Cristo e doutrinariamente correta. Há músicas, irmãos, que nem deveriam ser cantadas na igreja, pois são contrárias às doutrinas bíblicas. E as pessoas não sabem disso porque não são doutrinadas. Tem lá a escola dominical, mas ele não vai. Tem acesso a literaturas doutrinárias na igreja, mas ele não lê. E aí, muitas vezes, até os compositores cometem erros grotescos. Cânticos como "Podes reinar". Não pode cantar isso na igreja. Podes reinar, Senhor. Se você está dando autorização para Cristo reinar, não tem razão, não tem sentido. Isso é um cântico extremamente bíblico. Te entronizamos. Quem te entronizamos? Coisa nenhuma. Quem é você para entronizar Jesus Cristo no culto, rapaz? Ou segura na mão de Deus? Você lá tem capacidade de segurar na mão de Deus, rapaz. Se Deus não segurar na tua mão, você afunda. Quando Pedro estava afundando, foi quem que segurou na mão de quem? Foi Jesus que estendeu a mão e puxou Pedro. Então, cânticos como esses, extremamente emocionais. Na Shalom, graças a Deus, a gente tem uma doutrina forte e eu policio muito isso, e não só eu, o próprio Luiz, que é o nosso ministro de louvor, também é atento para isso, mas às vezes escapa, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente está ali tão distraído que percebe. E olha, quem ganha com isso? Satanás. Agora, a pior música de todas que eu já ouvi na minha vida, inclusive alguns irmãos aí da Shalom estavam comigo nesse culto, uma música que eu não vou dizer o nome do autor, nem da pessoa que fez a partitura, porque fui orientado a não fazê-lo, porque poderia dar alguma complicação. Mas eu vou dar o título da música. O título da música é Hoje. Então, olha o que estava se cantando no culto de adoração a Deus. Eu vou ler aqui. Hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje
eu ligo até para o meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Meu Deus, até uma heresia, uma blasfêmia ler isso. Hoje vou fazer exercícios. Hoje sem a televisão. Hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras e mamão. Hoje passear com o cachorro. Hoje almoçar devagar. Hoje nada de internet. Hoje chega de me estressar. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje aqui, agora ou já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje. E amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje eu vou no sebo da esquina. Hoje é para contar até 10. Hoje eu quero reler com calma Jó ou mesmo Cantares e Moisés. Hoje eu vou ouvir as pessoas. Hoje eu volto a sorrir. Hoje eu quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices. Hoje praticar o perdão. Hoje nada de Facebook. Hoje mais água no feijão. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje. E do amanhã eu sei que Deus cuidará. Tenha santa paciência, né? Você cantar isso numa igreja presbiteriana, como foi o caso, uma igreja doutrinária, isso aqui para mim, num culto de adoração, isso é uma blasfêmia. É um cântico extremamente antropocêntrico, ou seja, tudo para o homem, hoje eu, hoje eu, hoje eu, hoje eu, hoje eu. Mas isso aí é o perfil das igrejas hoje. Foge a decência e a propriedade. Pode ser cantado em outro lugar, né? Em outra reunião qualquer que não seja da igreja, mas não no culto de adoração ao Senhor Jesus, porque não é próprio. Você está me entendendo? Dá para entender? Eu não creio que você tenha alguma dúvida até aqui sobre isso. Então, é algo que acontece. Queridos, a igreja cristã primitiva, ela não era uma igreja perfeita. Eu não posso dizer que a igreja era uma igreja perfeita. Tanto é que a gente encontra problemas nessa igreja futura, não logo no início, mas no futuro, como foi o caso da igreja de Corinto. Por falta de decência e de propriedade, Paulo teve que intervir lá na igreja. Eles deram um nome para o culto deles. Olha, o nosso culto, porque lá tinha os espirituais, né? A nossa igreja é uma igreja espiritual, então nós somos os espirituais. Pois bem, eles disseram, o culto de domingo nosso vai ter um nome, vai se chamar o culto do amor ágape. E o culto era uma tremenda festa. No início foi show de bola, mas depois a coisa começou a sair do padrão. No início eles começaram a fazer como a igreja primitiva lá no início fazia. Mas depois Paulo escreve para eles. Tem muita igreja assim, né? Igrejas agora, as igrejas modernas, mais novinhas, mais liberais, estão dando nome, né? De Corinto era culto do amor ágape, é o chamado culto da celebração, que acontece no domingo à noite. Essas igrejas aboliram até a escola dominical, que é um sujeito que nem doutrina tem mais, né? Mas o apóstolo Paulo deu uma chamada, e eu vou ler essa chamada que ele deu. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 em diante, diz assim: nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los. Pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Você já imaginou uma igreja que o culto dela é um culto que faz mais mal à pessoa dentro da igreja do que bem? Ou seja, melhor
se ele estivesse lá fora do que se estivesse na igreja, é que Paulo está dizendo aqui. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, ou seja, inimizades. Eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Ou seja, às vezes, quando há essas divisões assim, sobre questões doutrinárias e bíblicas, você logo vai saber quem está certo e quem está errado. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Ou seja, quando vocês vão começar a adoração, não é a ceia? Pois, na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados na Santa Ceia antes de começar a louvar a Deus. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que eu não vou elogiar. Irmãos, eu já cheguei na igreja uma vez, entrando na igreja que eu pastoreava, não é a Shalom, o diácono de plantão estava bêbado. Olha, isso não... aquele negócio, os homens mudam, mas as tendências continuam as mesmas. Essa conduta indecente e inapropriada com que esse culto cristão tomou, fez com que, no decorrer dos anos, mais propriamente no 7º século, no Concílio de Catargo, os pastores separaram o culto ágape do culto cristão. Disseram, não, isso aí é uma coisa própria de algumas igrejas, mas o culto cristão não é isso. E depois, com o passar dos anos, concílios posteriores resolveram eliminar essa reunião da prática cristã. Ou seja, uma coisa que poderia ser muito boa, por falta de decência e de propriedade, foi aniquilada da liturgia de adoração, E uma coisa que vale lembrar hoje é que, infelizmente, a ceia do Senhor deixou de ser o centro de adoração da igreja moderna. Não é verdade? Quantas vezes nós servimos Santa Ceia? Antes da pandemia, uma vez por mês. E tinha gente que não ia. Tinha gente que ficava 2, 3, 4 meses sem tomar a ceia do Senhor. Sabe o que é isso? É um desprezo pela adoração. Eu, por mim, começaria todo culto de adoração na igreja com a ceia. E depois faríamos os cânticos. No período apostólico, ela era celebrada todas as vezes que havia reunião, pois era assim que se começava o culto, era assim que se começava a adoração. E por que isso mudou? Porque houve mudança de foco. O foco da igreja cristã primitiva era a morte, a ressurreição, a ascensão e a volta de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, Paulo termina a orientação da Santa Ceia dizendo, até que ele venha. Olha só, era isso que nutria a adoração da igreja cristã primitiva.
E depois vinham os salmos, os hinos, os cânticos espirituais, as orações de adoração, as mãos levantadas e vários sinais que aconteciam na igreja. A adoração da igreja primitiva era de fato uma adoração cristocêntrica. Ou seja, em cima disso, dessa observação aqui, porque infelizmente nós temos que reconhecer que nós perdemos o foco. O nosso culto hoje não é o mesmo culto da igreja cristã primitiva, nós perdemos o foco deles, que eles tinham, eles perdiam, nós perdemos, né? E olha que o culto deles era um culto muito extraordinário, mas eu quero aqui fazer uma observação antes de passar para o próximo ponto aqui, ou para a sequência. Há espíritos, há líderes hoje que se julgam porta-voz do Espírito Santo. Não é verdade? Eles se dizem líderes inspirados. Olha, a inspiração era coisa para a era apostólica. Eles se dizem inspirados e, com base nisso, eles reivindicam que tudo que eles falam pelo Espírito é uma determinação de Deus, é uma ordem de Deus que tem que ser seguida. São esses falsos apóstolos, porque apóstolos são aqueles lá, os de hoje são chineses, né? São falsi. Então eles afirmam que o Espírito Santo é que é o autor de todas essas manifestações esdrúxulas que acontecem nos cultos deles, que é uma peculiaridade do ministério deles. Sabe, tem pessoas que acham aquilo bonito e querem imitar, e querem trazer para a igreja. Olha, vamos fazer assim, porque lá está acontecendo, é o Espírito que está se mexendo. Quem disse que é o Espírito Santo? Pode ser outro Espírito. A pergunta é, como nós podemos avaliar essas reivindicações? Primeiro nós temos que julgar segundo as Escrituras. Mas eu quero fazer duas observações. Hoje eu só vou fazer uma, a outra eu vou fazer talvez no próximo domingo. A primeira que eu faço aqui é sobre a adoração e os aspectos que se relacionam com a igreja primitiva. Bom, qual o centro explícito dos cultos onde essas coisas estranhas são promovidas? Qual é o centro explícito? Os cultos hoje são todos voltados para a igreja e não para Deus. Às vezes é voltado para a pessoa do pastor, do líder, do apóstolo, do bispo, do evangelista. O ponto crucial é o seguinte: qual é o ponto central desses cultos? Cheios de rodopios do espírito, de reteté, de sapateado, de balé, que agora tem balé na igreja, né? Será que essas coisas são promovidas pelo Espírito Santo? Ou pelo espírito humano? Pela estratégia humana? Pelo marketing humano? Você está numa reunião onde tem um balé, você não está adorando, você vai prestar atenção na bailarina. O cara está lá igual um maluco rodando, né? Rodopio, você vai olhar para aquilo, você não vai saber de adorar a Deus. Você vai querer, ao invés de adorar, você vai querer assistir.
E outra coisa, será que o Espírito Santo produziria um movimento em torno da sua própria pessoa, onde ele fosse o centro do culto e da adoração? É claro que não. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele falaria dele, Jesus. O livro de Atos é um livro onde o Espírito Santo lança luz sobre Cristo. Todo o movimento do Espírito tem que ser cristológico e lançar luz sobre Jesus, sobre a pessoa de Cristo. Essas manifestações coreográficas, elas roubam o show, falando ironicamente. Porque é um show que é feito ali, não é um culto. Roubam a glória de Deus e em nada exaltam o nome de Cristo. Em nada nos acrescenta uma reunião assim. Pelo contrário, cada vez mais a existência de comunidades cristãs, elas estão centradas na pessoa infelizmente. Agora, onde eles adoravam? A pergunta que a gente faz aqui, né? Os judeus, eles combatiam qualquer tipo de adoração que não estivesse atrelada ao templo. Quem adorar fora do templo não está adorando a Deus. Mas eles erraram redondamente. Quando eles estavam no deserto, no tabernáculo, né, principalmente aquela geração que não entrou na Terra Prometida, quando o tabernáculo estava ali, lugar de manifestação da presença de Deus, que era a sombra do templo que viria a ser construído, para os irmãos terem uma ideia, quando Estevão prega o seu sermão no capítulo 7, verso 42 e verso 43, diz que eles ofereceram no tabernáculo sacrifícios a Moloque e a Refã. Ou seja, eles poluíram o lugar de adoração. Eles macularam, profanaram. E quando o templo foi edificado, os judeus passaram a idolatrar o templo e deixaram de adorar a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 66, verso 1, diz: o céu é o meu trono. Ou seja, a existência do templo não impediu que os judeus matassem os profetas, que eles perseguissem os profetas, que eles perseguissem os homens de Deus. Não, eles se tornaram políticos, eles se tornaram capitalistas da religião judaica, senhores da religião. Eles mataram os profetas, eles assassinaram o Messias. Mesmo com aquele templo suntuoso. Isso é uma doença. Tem gente que santifica púlpito, pastor que santifica púlpito, que santifica o local. Não, isso é uma doença. Só Deus pode curar essa doença. A conversão pode mudar isso. E às vezes é algo processual. O sujeito se liberta porque ele santifica uma coisa que inanimada, ele idolatra o tijolo, né? Então é uma coisa que nós temos que servir de alerta para nós, porque nós também não podemos dar mais valor ao templo do que à igreja.
mais vale socorrer o necessitado do que fazer qualquer melhoria no templo. Eu estou errado, irmãos? Isso é cuidar da igreja. Nós temos que fazer uma diferença entre igreja e templo. Igreja são as pessoas, templo é aquela estrutura de tijolo, ou de madeira, ou de tecido. E uma coisa que eu quero lembrar aos irmãos é que entre o ano 29 e o ano 30 depois de Cristo em Jerusalém, que era o berço do cristianismo, porque no início o maior número de convertidos eram judeus, né? Atos capítulo 4, 32 diz da multidão dos que creram, ou seja, uma multidão, os apóstolos tiveram que treinar, discipular durante aquele ano todo, né? E aí o que se faz durante um ano com aquele monte de convertido que veio do judaísmo, aqueles que receberam o discipulado do judaísmo? Bom, eles tiveram que arrumar um lugar para que houvesse o culto. E um dos lugares foi o templo. O primeiro lugar foi o templo, onde eles foram, né, para o lugar chamado Pórtico de Salomão, né, que é chamado, ou templo, que tinha capacidade, segundo umas notas arqueológicas que eu li aqui, de abrigar até 10.000 pessoas. Lembra que naquela época estavam 5.000 presentes só de homens, né? E o que acontece? Eles fizeram um acordo. Quando tiver que reunir todo mundo, nós vamos nos reunir no Pórtico de Salomão. Atos 5, verso 12. Olha aí na sua Bíblia. E costumavam todos reunir-se de comum acordo, ou seja, havia um acordo, no Pórtico de Salomão. Olha, tal hora, 3 horas da tarde, começa o culto, lá no Pórtico de Salomão. E na época de Jesus, esse Pórtico de Salomão era uma passagem coberta ao leste do pátio do templo, né? E ali existia, né, uma área coberta que, segundo a tradição, já era algo que pertencia, ou que já existia no período de Salomão. Por isso que é chamado Pórtico de Salomão, porque foi o que sobrou, né, daquele período. O próprio Senhor Jesus, segundo João capítulo 10, versos 22 e verso 23, andou nesse pórtico ali no período do inverno, passou por ali, né? Agora, além do templo, eles também se reuniam nas casas. Ou seja, isso favorecia a comunhão, a identificação. Imagina uma igreja com mais de 10.000 pessoas. Se você começa a espalhar isso pelas outras casas, vai reduzir. Você vai conhecer o nome, você vai saber de onde vem. Favorecia também a presença de judeus que estavam em processo de conversão, que tinham medo dos saduceus, dos fariseus e da ameaça do sinédrio. Tem gente que não aceita um convite para ir lá na Shalom, mas se você convidar para ir na sua casa, ele vai. Tem gente que não quer ser visto entrando numa igreja, mas isso é um processo. Então, estrategicamente, as coisas aconteciam assim. Olha aí Atos capítulo 5, verso 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Interessante é que essa era uma estratégia. Os cultos aconteciam diariamente, o treinamento era constante. E em muitas outras partes do Novo Testamento nós vamos encontrar a igreja reunida no templo ou na sinagoga,
ou ao ar livre, ou de casa em casa. Olha, a igreja que está na casa de Priscila e Áquila, a igreja que está na casa de Filemão. Os irmãos pegaram esse costume, aprenderam com quem? Com a igreja primitiva lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Então, era o padrão. Eles tinham bem definido em seus corações a diferença entre templo e igreja. Ou seja, o padrão da adoração não mudava, mas o lugar variava de acordo com a necessidade. E é o que nós temos que aprender. O que nós estamos fazendo hoje? Adorando através de uma mídia social. Por quê? Houve necessidade. Mudou o local, porque houve necessidade, mas o padrão da adoração é o mesmo. É o mesmo. Agora, havia um dia específico para o culto de adoração? Irmãos, todos nós sabemos que os judeus amavam o sábado, porque era uma prescrição da lei para guardar o sábado, era algo para a nação de Israel. Eles tinham esse costume. Agora, como nós vimos em textos anteriores, né, e você pode ler isso a começar da ressurreição de Cristo nos evangelhos e seguindo pelo livro de Atos e todas as epístolas, que em diversos textos nós percebemos que as reuniões aconteciam no primeiro dia da semana. Se você perceber bem, né, a descida do Espírito Santo ocorreu, ele foi derramado sobre a igreja 50 dias após a ressurreição de Cristo. E o que acontece? O povo que recebeu aquela instrução toda e depois foi embora, eles nutriram o costume de adorar no primeiro dia da semana. Aquelas pessoas todas que estavam em Jerusalém, que passaram um ano sendo treinadas, discipuladas, preparadas, aprendendo o padrão de culto, como se devia adorar a Deus, como devia pregar, como devia anunciar, que estavam prontas para iniciar outras igrejas, elas foram espalhadas pelo mundo com essa ideia. Então alguns iam nos templos, outros preferiam fazer reuniões nas casas. Mas eu quero destacar aqui em Atos uma passagem que está aí em Atos capítulo 20, verso 7 e verso 8. Quando Paulo, ele funda a igreja cristã em Troade, né? E aí o culto acontece no domingo, no primeiro dia da semana. Olha o que diz aí. No primeiro dia da semana, domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Santa Ceia, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Ou seja, eles fizeram a Santa Ceia, teve adoração e Paulo pregou até meia-noite. Mas isso aqui eu vou tratar quando a gente chegar lá, né? Tem gente que passa 20 minutos, já fica se levantando, fica inquieto. Oh, meu Deus do céu, aqui o culto foi até meia-noite, né? Bom, mas o que eu quero destacar aqui é o primeiro domingo. E o domingo, o primeiro dia da semana, passou a ser conhecido como o dia do Senhor, porque foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Em Atos capítulo 1, verso 10, lá diz o dia do Senhor, o dia da ressurreição, né? E os apóstolos honraram a Cristo, como diz lá em Marcos 16, 9, que tendo ele sido ressurreto,
no primeiro dia da semana, e a partir dali as reuniões aconteceram. No primeiro dia da semana. Então, o dia era o primeiro domingo, né? Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versos 5 e 6, ele diz, olha, vocês não briguem por causa de dia não, porque uns fazem diferença entre dia e dia, e quem faz para o Senhor o faz. Então, quer dizer, não deveria ser matéria de briga, de discussão entre eles, né? Contudo, nós que não idolatramos o sábado, né, porque não somos judeus e nem pertencemos ao judaísmo, somos cristãos, somos do cristianismo. O cristianismo ao longo da história sempre cultuou os domingos. Então eu entendo que devemos honrar a lembrança da ressurreição de Cristo. Era o foco da igreja, nós temos que manter isso, né? Porque tem muito crente que idolatra o dia de sábado como se Deus fosse matá-lo se ele fizesse alguma coisa nesse dia. Não é assim, esses irmãos ainda estão na lei. Mas nós devemos adorar a Deus e honrar o dia de sua ressurreição para louvor da glória de Jesus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a igreja cristã primitiva tinha visão da necessidade de adorar a Deus. Não como ela queria, mas da maneira como Deus havia escolhido, em espírito e em verdade. Cristo ensinou os apóstolos. Os apóstolos passaram esse ensinamento para outros. E a igreja cristã criou um padrão de adoração conforme a própria oração, a própria direção do Senhor Jesus, que diz, olha, vocês me adorarão em espírito e em verdade, né? E é interessante que quando eles se reuniam para adorar a Deus, o culto era tão forte, uma coisa tão extraordinária, acontecia tanta coisa, que era um meio de Jesus dizer, gente, eu estou aqui, vocês não estão me vendo, mas olha, todas essas manifestações aí é porque eu estou aceitando a adoração de vocês. Ô glória! Nós precisamos resgatar isso. Eles estavam no meio deles, estavam ali adorando, exaltando, né, a glória do Senhor Jesus. Agora, para fazer uma transição entre o que nós vimos aqui hoje e o que nós vamos ver no domingo que vem, que é o culto da igreja é marcado pela pregação no Espírito, eu quero ler aqui uma citação de um pastor muito conhecido, autor de vários livros, conhecido como John Stott. John Stott, ele percebeu que a igreja estava fazendo uma distinção, uma separação entre adoração e pregação, né? Então, às vezes se davam um tempo enorme para adoração e deixava o pregador com 5 minutos, faziam separação. Então, houve muito conflito. E ele fez uma declaração. Ele diz o seguinte: a palavra e a adoração pertencem indissoluvelmente uma à outra. Toda a adoração é uma resposta inteligente e amável à revelação de Deus, porque é a adoração do seu nome. Portanto, a adoração aceitável é impossível sem a pregação. Pregar é tornar conhecido o nome de Deus, e adorar é louvar o nome do Senhor sobre o qual fomos informados. Ao invés de ser uma intrusão alienígena, a adoração o ler e o pregar a palavra são realmente indispensáveis à adoração. Que coisa extraordinária! Com isso, eu concluo meu sermão, mas não posso terminá-lo sem aplicar. E eu gosto de fazer perguntas na aplicação. E a primeira pergunta é: essa narrativa que nós lemos hoje e o ensino decorrente dela
é uma regra ou é uma exceção? Eu diria que é uma regra. O culto no espírito não pode contrariar a decência e a propriedade. Eu sei que você concorda comigo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles contrariaram a decência e a propriedade. Levaram fogo estranho perante o Senhor. E o que aconteceu? O próprio Deus os matou, como está em Levítico, capítulo 10, do verso 1 até o verso 20. A segunda pergunta, das nossas implicações aqui, é onde em nossas vidas essas verdades se aplicam. Eu diria o seguinte, elas se aplicam na necessidade de sermos mais criteriosos na apresentação do nosso culto. Talvez nós tenhamos que repensar o nosso culto. Eu não posso inventar nada na maneira de adorar ao Senhor Jesus. Não posso, porque Ele escolheu, à luz da palavra, como deseja ser adorado. Então, nada de reteté, nada de rodopio no espírito, nada de sapateado, nada de balé, ou qualquer outra invenção esdrúxula que as pessoas possam inventar por aí, dizendo-se porta-voz do Espírito Santo. A terceira pergunta é: que critério nós devemos usar para escolher os louvores que nós apresentamos a Deus? O primeiro critério é entender a centralidade do que eu estou apresentando nos louvores. Nos louvores, Cristo é o centro? Ou são as minhas necessidades, meus anseios, meus sonhos? Se um louvor é mais voltado para atender a necessidade emocional e material das pessoas que estão ali congregadas, não é adoração. É música. Está fora do padrão. E nós temos que aprender o seguinte: há uma diferença entre louvor a Deus e música evangélica. Talvez aquela música hoje alguém considere evangélica. Pode ser música evangélica, mas não é adoração. Se foge da doutrina, nem deve ser cantado. Deve ser abominado, porque vai adorar a Satanás. A quarta aplicação que eu quero fazer aqui, a pergunta também: quais as semelhanças e diferença entre os ouvintes atuais e os receptores originais desta mensagem? Eu diria que a semelhança entre os ouvintes atuais e os receptores originais, a semelhança é que todos nós cremos no mesmo Deus, no Cristo ressurreto dentre os mortos. Agora, as diferenças são enormes. Nós podemos começar com o objetivo da adoração. Eles colocavam como ponto crucial de sua adoração a morte e a ressurreição de Cristo, a sua ascensão e o seu retorno. Havia uma visão mais nítida de que o Senhor Jesus era o centro do culto e da adoração. Eles iam para os cultos entendendo que iriam ter um encontro naquele culto com Jesus. Como eu já falei em pregações anteriores, eu vou continuar falando. Tem gente que vai para a igreja e fica depois, durante a pregação, brincando no seu smartphone. Satanás está gostando tanto de você, mas você está entristecendo o Espírito Santo. Eles experimentavam na adoração a forte presença no meio deles. Ninguém se distraía, ninguém ficava conversando, ninguém piscava. Imagina 10.000 pessoas, ninguém ia ao banheiro.
Mas parece que na igreja todo mundo tem crise urinária. Todo mundo quer ir no banheiro toda hora, todo instante. É para sair do culto, é para sair porque está incomodado. Eles estavam todos focados no Senhor Jesus. Isso era o resultado, sabe de quê? Da comunhão que mantinham com Deus, do crescimento espiritual e da comunhão que tinham uns com os outros. Eles não estavam brincando. Se você não investir na sua vida espiritual, você vai ser um nada. Vai estar perdendo tempo dentro da igreja. Vai estar fazendo um mal à igreja. É melhor um incrédulo sincero do que um crente fajuto. E a quinta e última pergunta: como distinguir entre o verdadeiro e o certo? Como ter discernimento? A única maneira é julgar segundo as Escrituras. Está de acordo com a palavra? Glória a Deus. Não está? Não aceitamos. Jesus ensinou isso. O discernimento do servo de Deus vem com o conhecimento que ele tem das Escrituras. Quem não lê e não estuda a Bíblia acha tudo normal e vê tudo como radicalismo em tudo. Ah, não, isso é muito radical. Não conhece as Escrituras, não tem discernimento. Um crente que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia, que não conhece a vontade de Deus, que não tem comunhão com Deus, né, ele vai aceitar tudo e vai ficar contra tudo aquilo que ele acha que é normal. Para ter discernimento, nós precisamos ter uma profunda comunhão com as Escrituras. E se não for assim, nós sempre vamos querer saber qual é a opinião dos outros. Vem cá, você pode me dar uma opinião sobre isso? Nunca tem uma visão. Sempre depende do que os outros pensam. Você precisa buscar o discernimento, e o discernimento espiritual vem através do conhecimento das Escrituras. Olha, eu diria que nós precisamos rever a questão da nossa adoração. Como nós podemos ser mais semelhantes à igreja primitiva? Como nós podemos nos aproximar mais daquele culto onde de fato Cristo estava presente? Como nós podemos recuperar aquele sentimento de querer ir para a igreja porque eu sei que eu vou lá para ter um encontro com Jesus e não para ver um irmão ou uma irmã? Naquela época, as pessoas estavam doidas, desculpa a expressão, para ir para a igreja. Hoje, elas fazem de tudo para não ir. Porque a igreja deixou de ser atrativa. Eu ouvi de um colega pastor, ele disse: Edson, nem Jesus está indo mais para o culto das nossas igrejas. Eu fiquei espantado com essa declaração. E eu me entristeci com aquela palavra. Mas a verdade é que os nossos cultos precisam refletir a adoração verdadeira com a nitidez da presença de Jesus no meio dos louvores, porque Ele habita ali, quando é de fato da maneira que Ele escolheu. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. No próximo domingo vamos falar sobre a pregação no Espírito, mas quarta-feira
nós teremos a nossa reunião de oração. Não se esqueça, eu vou estar passando o link para você. Vamos orar e receber a bênção do Senhor. Senhor, eu me humilho no pó e na cinza. E fico triste comigo mesmo, porque vejo que não consigo arranhar nem a superfície da espiritualidade daquela igreja do passado. Apesar de todas as experiências que tenho tido contigo, entendo que a igreja é um corpo e nós precisamos, como corpo, ser uma igreja onde as pessoas consigam enxergar a Jesus Cristo no meio dela. Nos ajuda na nossa adoração, no nosso louvor. Não no nosso, mas naquele que queremos apresentar para Ti, para que não venhamos a apresentar um fogo estranho na Tua presença, porque isso pode representar uma morte espiritual para nós. Levanta, Pai, não só a Shalom, mas todas as igrejas verdadeiras que são chamadas pelo Teu nome. E se levanta contra aqueles falsos profetas que têm levado muitas pessoas sinceras a um caminho errado. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço. E declaro, e rogo que o Senhor nos dê uma ótima semana. Abençoe toda a igreja Shalom, abençoe o teu povo em todo lugar. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Santo Espírito seja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus te dê uma boa semana e até a próxima, até quarta-feira no culto de oração, né? E quem sabe até domingo de manhã faremos uma reunião via Zoom. Mas espere o nosso contato, né? Que Deus te guarde, tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.